do francês coupé, double chevron aqui, e do italiano motore, Firefly, e do inglês SUV, Sport Utility Vehicle. Pois é, essa salada de termos, esta festa das nações, tudo em um carro só, que se traduz em ótimo custo-benefício. Citroën Basalt Fuel manual, senhoras e senhores, e tal qual essas belas rodas, roda a vinheta aí. E para apresentar comigo o Basalt Fuel, eu vou chamar o mosqueteiro do fim de semana. Vitone, come stai? Più un motore italiano e carro francese con carrozzeria americana, uma verdadeira festa della nazione, sì. Mas é sim um belo custo-benefício, meu caro Vitônicos. Agora, custo-benefício é o pessoal que está em casa fazer o quê? Se inscreve no nosso canal, a gente pede que você faça isso, afinal não custa nada e você nos ajuda muito a que consigamos trazer cada vez mais carros semanais, carros 0 km, usados quentes de mercado. Atualmente estamos com 3 vídeos por semana e de fato isso não custa nada, e além de ativar o sininho das notificações, dá o like no vídeo, deixa sua opinião nos comentários. Exatamente, e como diria o Vitão, se você chegou no canal por este vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e você vai conhecer então hoje a Lambi Lambi, que é a maravilhosa câmera do automotivo que mostra os detalhes. Più detalhe, se você fala italiano como eu do Terra Nostra, deixa aí nos comentários, certo? Agora, Vitônicos é o homem que gosta de falar de design, e aqui nós temos um embate. Eu acho esse carro bonito, o Vitão não acha. Em termos de volumetria é legal, porque você tem bastante vinco para atenuar essa frente, né, esse capô com esses detalhes aqui num abaulado, e aí você vem para o double chevron aqui, que ele continua, tá nessa peça em plástico cru para o conjunto óptico em Y, que é dividido em duas partes. Antes do Manolito comentar, nós temos uma grade também dividida aqui pela parte colorida do para-choque, tá, com partes bem quadrangulares. Eu acho que de fato é bem executado, mas eu acho que é um carro, para mim, para o meu gosto pessoal, carudo demais. Mas deixa aí nos comentários, você acha o Basalt bonito ou não? Eu acho que bonito e feio são coisas pessoais e Sim. conceito de design é outra coisa. Por exemplo, este carro ele é bonito e bem desenhado. O Fastback é um carro bonito e mal desenhado, tá? Tem erros de design lá. É diferente desse aqui, que tem belas coisas feitas e também tem um belo visual, na minha singela opinião, certo, meu caro Vitônicos? O avião tá passando, é barulhento, mas nós vamos continuar aqui falando desse conjunto óptico dividido em duas partes. Afinal, aqui e aqui faz o DRL e aqui tem a parte do farol que é halógeno, tá? Esse, na minha opinião, é um dos únicos pênaltis desse carro, é não ter uma opção de LED. E obviamente a gente não tem farol de neblina porque é a versão de entrada. Eu gosto muito desse chanfro aqui, sobe um bico ali, aqui tem um músculo nessa caixa de roda dianteira que também vai se repetir um conceito lá atrás. Me agrada bastante. E pelo menos isso a gente chegou a um consenso, né, Vitão? Você gosta das rodas? As rodas são muito bonitas, aro 16, pneu 205/60. Aqui temos pneus Goodyear Territory, Wrangler Territory, que é um dos dois homologados de acordo com o manual, tá, no carro. O outro é um Dunlop Unsave, tá? São os dois pneus aí, digamos, oficiais para o carro. Essas rodas que tem um desenho bonito e é um cinza mais escurecido, um cinza médio. Sai da mesmice, né, Vitão? Não tem diamantado, não tem preto, black pearl, não tem prata. É uma coisa diferente, eu gosto disso. E eu acho que a roda, quando ela é bonita ou feia, ela pode ganhar ou matar o desenho do carro. Com toda certeza, E Vitão. aqui ganhou muito, eu acho que reforça de um carro que, apesar de pessoalmente não achar bonito, mas sim, é um carro bem executado e proporcional. Sim, diferente do Fastback, né? Cara, o Fastback, o problema é que assim, entre eixos curto e muito overhang traseiro, Exatamente. sobra demais ali. A gente um dia pode falar especificamente disso. Vamos às medidas, tá? Manda bala, Vitônicos. Temos ângulo de entrada, que também é conhecido como ângulo de ataque, em 20,5 graus, uma altura livre do solo em 18 centímetros, 28 graus de ângulo de saída, nesse tido como SUV coupé de 4,34 metros de comprimento, 1,58 de altura, largura sem retrovisores 1,82, com os retrovisores abertos 2,14 metros e 2,64 metros de entre-eixos, o que o coloca em segundo lugar frente aos concorrentes aqui listados: Fiat Fastback,
Nissan Kicks-Play, Renault Kardian, Volkswagen Nivus, Volkswagen T-Cross e Chevrolet Tracker. Tá? Exatamente, Vitônicos. Que bela cor, hein? Que bela cor, é muito bonita a cor desse carro. E aí você já está se falando, tá, mas esse é Stellantis, o Fastback também é Stellantis. O Fastback usa a plataforma do Argo, esse aqui usa a plataforma lá do C-Cubed, né, que trouxe ali essa novidade, é uma plataforma nova, moderna e muito boa. Tá? A gente tem alguns detalhes de design que eu gosto muito, que é aquele pretinho que vem dali, faz aqui toda essa circunferência, né, em volta do carro, essa circundância, vamos dizer assim. Aqui inferior, né? Isso, aqui, exatamente. E caixas de rodas bem proporcional aqui, que vem com essa parte pretinha. E o DLO do carro, que é o Daylight Opening, ele vem com o que eu brinco que é a máscara do Zorro, né, Vitão? Ele vem com a parte pretinha aqui, dá a volta, baixa e... Na minha opinião, isso aqui nasceu por conta do Fastback, que todo mundo falou que tinha uma massa muito grande aqui. E aí a Stellantis foi lá e colocou esse cara aqui para atenuar a massa da coluna C, que eu acho legal, ficou equilibrado, deu uma chupetinha ali, vamos dizer. São elementos de design que você tem nessa linguagem atual da Citroën. E uma coisa, se você vê um carro desse com película, essa parte destacada vai ressaltar mais nesse contraste, continuando ali com as colunas na cor preta. Você tem essas maçanetas que são as mesmas do C3, tá? Então, e do Aircross também. São as mesmas peças. Que legal esse vinco aqui bem forte, e aí ele vem para essa parte intermediária. Olha o tamanho de chanfro que você tem da peça de lataria para cá. A execução disso, parabéns, viu? É muito legal, né? Isso é legal. Vem aqui, o chanfro faz essa musculatura, e aí, Vitão, ele vem aqui, ó, e todo esse rebaixo entra aqui e faz esse rebaixo onde abriga o Dub Chevron aqui atrás. E aí você tem esse SUV coupé, né, com uma traseira bem imponente, bem levantada, né, que é a ideia realmente da Citroën com esse carro, é ter uma imponência, né. Tem aqui uns vincos no teto, né, para também dar um reforço e também dar esse ar de músculo ali na parte superior. Se a gente vê ele desse lado aqui, ó, tá vendo? Ó, você consegue enxergar o quanto a traseira parece mais larga mesmo, ela estando alinhada, né, Vitônicos? Você tem a tampa do porta-malas muito próxima a essa peça do para-choque, tá? Então, dependendo de uma topada leve, você pode às vezes abalroar aqui essa peça, mas ainda assim você tem linhas bem vincadas que conversam, né, com essa linguagem, tá? Você vê um bom ângulo de saída. E o Double Chevron aqui estilizado já há alguns anos, né? Anteriormente você tinha o Double Chevron um circunflexo muito fechado, muito facetado. Um ângulo mais agudo, né? Um ângulo mais agudo. E hoje, inclusive, a gente vê isso na chave, tá, do Citroën, que eles têm um oval vertical. Isso remete aos primeiros Citroën. Vou mostrar aqui pra galera, tá vendo? Isso aqui remete aos Citroëns antigos. Isso. E uma coisa que eu gosto muito, a Citroën, ela enaltece no site dela a história dela. E quando você entra na história, eles mostram uma timeline com os principais lançamentos que eles tiveram de carros ao longo dos anos. E uma coisa que eu gosto também bastante, que eu admiro a Citroën, é que ela é uma marca muito boa, tem um histórico muito bom de rally. Exatamente. Eu concordo, eu gosto muito de marcas que valorizam a história, Vitônicos. A abertura do porta-malas é um botãozinho aqui, a câmera de ré vai junto ali, tá vendo? Tem as lampadinhas da placa, né? Todo esse rebaixo fica aqui. E, cara, olha o tamanho deste porta-malas, Vitão. 490 litros de capacidade, perdendo somente para o Fiat Fastback em litragem, tá? Realmente é um grande espaço. Eu tenho um banco que ele não tem bipartido, né? Ele é uma peça única, tem indicação ali de top tether, tá? Eu tenho ali à direita luz, eu tenho à esquerda aqui um gancho, acabamento todo em um carpete, e esse assoalho, ele não chega a ser 100% rígido, tá? Mas ele tem uma rigidez boa até que tem, Vitão, ó, tá vendo? Ele é grossinho, ó. Não achei tão ruim assim, tá? O babuíno está aqui, certo, Vitônicos? E o triângulo das bermudas e o step é de bicicletinha, bem fininho, hein? Caramba! 12585 aro 16, pneu Linglong. Exatamente, pneu chinesão. E aqui tem uma mantinha, né, um cobertorzinho aqui para ele não fazer nheque-nheque, certo? Isso é muito importante, tá? Eu achei bem honesto, Vitão, mas bem honesto mesmo aqui. A parte tem, ó, revestimento aqui, ó, tá vendo? Tem muito carro de entrada que não tem, né, que deixa na lata aqui e um lugarzinho para você puxar aqui, né, para você fechar o seu porta-malas. Cara, vou começar a construir logo mais meus conceitos sobre esse carro, que é bem interessante. Mas vamos falar de motor? Agora. Ladies and messieurs, Vitão, o melhor abridor de capô de todo o Brasil, sim, com motore italiani. Tem aqui, Vitão, ó, varetone para segurar capô, certo?
e aqui nós temos manta acústica. E um detalhe, para a linha 2025, essa parte é pintada, tá? Esse carro que a gente tá, eu acho que ele é 24, 25 para 25, 25, 25, 26, aqui é pintado na cor do carro. Exatamente, temos aqui o Firefly 1.06, válvulas 3 cilindros aspirado, transversal, rende 71 cavalos na gasolina, 75 cavalos no etanol, ambas as potências máximas você atingir a 6.000 rotações por minuto. O torque 10 kgf na gasolina, um pouquinho a mais, 10,5 no etanol. Ambas as taxas de torque máximo você atinge a 3.250 rotações por minuto. Exatamente, é um motor com concepção bem conservadora, tem que girar bastante aí para chegar nas potências, não tem turbo, né? Mas tem coisas interessantes aqui, né? Corrente de comando, isso é bom na longevidade da sua manutenção. Tem injeção direta para chegar aqui nessa potência, cuidado com o combustível que você coloca. Tudo isso está atrelado ao C513, que é um câmbio manual de 5 marchas, e nós temos direção elétrica, que também ajuda tanto no conforto quanto no consumo. Só para você ter uma ideia, em casa, aqui a gente tem o mesmo espaço que cabe o T200 nas outras versões, por isso que ele sobra aqui um pouquinho mais, mas é um motor bem montadinho, bem conhecido ali, desenvolvido pela Fiat, né, meu caro Vitônicos? Sem dúvida nenhuma, muito interessante essa junção de motor aí com um carro de marca francesa. E vamos agora falar sobre espaço interno. Muito bom, fecha aí o capô e bora para lá antes que chova mais. Sem mais delongas, senhoras e senhores, vamos adentrar o basaltão e encontrar Vitônicos, que é o homem que mais entende de portas, independente da sua nacionalidade. Temos portas traseiras com acabamento todo no plástico rígido, tá? Uma textura que lembra até uma parte em couro, tá? E aí você tem essa punhadura, maçaneta, não tem o botão do vidro. Você tem um porta-objetos, alto-falante, bancos com revestimento em tecido, dois tipos diferentes, essa cor preta, tá? Com pesponto laranja. Aliás, 3 tipos. Você tem um cinza bem claro nesse filete horizontal e a maior parte num cinza intermediário, também com pespontos, encostos de cabeça aqui com suas regulagens. Aqui eu tenho uma alavanca na extremidade para inclinar, lembrando que é uma peça só, tá? Não dá para você fazer o 60-40 lá, Vitônicos. Exato, carpete na forração, desculpa te interromper. Não, pode falar. E aí temos o tapete emborrachado mais rústico. Quando você estava falando aí do 60-40, ele é bom para alguns carros, no caso de você conseguir modular carga e ainda assim levar 2 ou 3, ou 1 ou 2 passageiros a mais. Exatamente. Ó, coisas interessantíssimas. Vitão tem 1,79 m, ainda tem 4 dedos ali, ó, pro topete dele, e tem um espaço para as pernas dele bem considerável, tá? Para um carro de entrada. Aqui eu tenho um palmo, tá vendo, ó? Que eu manobrei esse carro, tava ali na frente, e aqui eu também tenho um palmo, para quem não sabe, tem 1,73 m de altura. Cara, tem um bom espaço interno, né, Vitônico? Bom espaço interno, boa inclinação de encosto, o PQP fica já bem mais aqui no teto, a luz de leitura, tá? E não temos cangurus, não temos porta-gibi aqui, temos um porta-copos aqui, garrafa, alguma coisa, 2 saídas USB do tipo A, um túnel aqui de uns 5 dedos, de um palmo fechado, e o vidro elétrico aqui na frente. É aquele item polêmico que todo mundo reclama, as crianças choram, os velhinhos saem correndo, que é esse cara aqui, tá? Não é prático, de fato, tá? Mas eu entendo por que ele tá ali, por uma questão de custo, certo, Vitônicos? Exatamente, mas tem muitas outras coisas interessantes pra gente falar lá nos bancos dianteiros. Bora! Chave do Basalt na mão, senhoras e senhores, o logo novo ali que a gente comentou, botãozinho para fechar e para abrir o carro, é uma chave canivete, não tem chave presencial, certo? Vamos adentrar aqui o carro, encontrar Vitônicos, que é o homem que mais entende de portas na chuva. Deixaram aí um monte de coisa, querido? Vamos lá. Vamos lá. Temos aqui o acabamento todo também num plástico rígido, porta-objetos maior, botão do vidro elétrico. Bancos com revestimento em tecido igual que tinha explicado, tá? Você consegue perceber nessa lateral direita aqui do banco do passageiro o airbag, tá? Que aqui são 4 airbags, 2 frontais e 2 laterais dianteiros. Tem, obviamente, pela versão do carro, ajustes mecânicos, tá? E fechando a porta aqui, eu tenho um bom espaço aqui para esticar as pernas, dá para notar isso bastante. Afinal, não é um carro, em termos de acabamento e peças, muito recheado. O que eu quero dizer? Alguns carros têm um console central mais elevado e alargado, isso espreme mais, por exemplo, no lado do passageiro. Aqui ele é mais baixo e o painel é mais jogado perto do para-brisas, ainda assim tem uma boa volumetria, então você tem mais espaço. Isso é muito importante, é um carro versátil, eu acho muito legal.
Twitter Coluna A, indicação aqui do airbag. Esse acabamento, tá? Vou pegar a fichinha, ele tem um nome, eu até anotei. Tem um nome, Vitor? Tem um nome. Quando você pega a fichinha, eu vou dar partida aqui no carro, que você faz aqui, ó, como os Incas e os Maias, não precisa pisar no freio nem na embreagem. Ele já dá partida aqui no seu basaltão, certo? E aí, Vitônicos fala um pouco sobre o nome desse acabamento, que ele tem uma textura bem legal aqui, ó, bem bacana. Painel de bordo na cor solar bronze, tá? Chique, hein? Em outras, por exemplo, isso também está presente no C3 e lá tem outra cor, tá? E outro acabamento. Aqui é como se fossem, cara, vários detalhes de hexágono aqui, bem bacana. E um rebaixo de porta-objetos e aqui o porta-luvas. Exatamente, Vitônicos. E aí, porta-objeto mais ou menos, né? Você colocar alguma coisa que vai sair voando, né, Vitão? Eu não recomendo, mas tá aí, né? Tá aí. Um rebaixo, vamos dizer assim. Central multimídia que a gente já conhece dos outros, do C3 e do Aircross, né? Siga o Motor Driver. Estávamos ouvindo aqui, é verdade, o Carlão, ó, nosso amigo lá da Motor Driver, certo? O podcast dele tá no Spotify, é bem bacana. Tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E é aquela central multimídia que tem uma coisa que eu gosto, tem botões bem grandões, tá vendo? Eu gosto também. É bem fácil de mexer, ela é simples, direta e até que não tem muito problema, tá? Ela dá uma travadinha uma vez ou outra, pelo menos travava mais nos mais antigos que a gente pegou, depois melhorou bastante, tá? Mas tem tudo aí pra você funcionar muito bem. Detalhe pro acabamento dela, que tem uns detalhinhos assim que me incomodam um pouco, tá? Mas paciência, tá? Entendo. Aqui nós temos duas saidinhas de ar-condicionado manual, tá? Não tem aqui outro jeito de você regular. Aqui tem a seta, né, de emergência, uma porta USB do tipo A e uma tomadinha 12 volts, meu caro Vitônicos, para você ligar aqui uma maquininha de croissant, tá? Um lugar para você colocar aqui um celular, alguma coisa, tá? Tem um porta-treco bem lá pro fundo e grande, ó, dá para você pôr um monte de bugiganga, tá vendo? O Vitão colocou o controle que fica numa Nice, tá? E aqui dois porta-copos ou garrafinhas, cabe alguma coisa alta aqui, tá? Câmbio bem Fiat, tá? Bem longo borrachudo. E bem borrachudão, tá? Mas ele é bem preciso, tá? Isso a Fiat melhorou com o tempo, ó. Não engata errado, tá? Mas ele é só longo e meio borrachudão, ó, meio molenga, tá? Temos um outro porta qualquer coisa aqui, tá? E o freio de mão aqui, e aí a pessoa da frente precisa mexer nos vidros traseiros, já mexe aqui, tá? Aqui nós temos um encostinho para você viajar mais sossegadex e o volante da Citroën, que eu acho muito legal. Esse volante tá aqui desde o Cactus, né, Vitão? É o mesmo volante que a gente tinha lá. Tem as versões mais top, ela é revestida num couro bem legal. Essa aqui não, essa é um plástico mesmo injetado, tá vendo? Mas você tem comandos do rádio, tá? Comando de voz. E aqui você tem os comandos para mexer nesse painel, que é bem melhor que o do C3, né? Não é aquele painel do Game Boy lá. Então você pode ter, ó, conta-giros, ó, que legal, tá vendo? Ó, acelerei aqui, ó, pra vocês verem o conta-giros. Você pode ter aqui o econômetro. Você pode vir aqui, ó, e ter ele vaziozão, mais minimalista, ver a parte de consumo, tá vendo? Então tem tudo aqui para você dar um rolê. Aliás, ó, consumo, ó, esse carro 9,1 km com litro. Eu acredito que ele esteja no etanol, tá? Vou confirmar. Deve estar no etanol. Deve estar no etanol, pelo torque ali que a gente estava sentindo. Você tem acionamento aqui, ó, dos limpadores, tá? E aqui acionamento dos faróis. Nada é automático, certo? Aliás, tem o plano etanol, né? Okay? Tem o plano etanol e tem o plano gasolina comum. Exatamente, que é para a pessoa se tornar membro do canal, Vitor. Muito bem lembrado, hein? Fez muito bem o senhor com essa... Etanol, R$ 2,99 por mês e o gasolina comum, R$ 4,99 por mês. Exatamente. Se torne membro, você vai ter prioridade nas respostas. Nós temos um volante, ó, que é aquele que cai. Você soltou, ele caiu aqui, ele cai. O que eu posso fazer? Não segura. Mas ele não tem regulagem de profundidade, mas ele tá bem aqui pra frente. Isso ajuda bastante, tá bom? Aqui nós temos abertura e fechamento das portas, travamento dos vidros traseiros e regulagem dos retrovisores. Cara, tem uma coisa que me incomoda muito nesse carro, ó. Se você desligá-lo, as portas não travam. Isso é perigoso, eu diria. Isso aqui me incomoda, cara. Vou te falar, isso aqui eu acho sacanagem, hein, gente? Porque, pô, a pessoa ficou no carro, tá esperando a pessoa, vai desligar ali o carro, tá vendo? Você tem que estar com o carro ligado para ele trancar e destrancar. Vidros elétricos, são vidros One Touch, tá? Aqui para você subir e para descer. Olha lá, vamos subir, One Touch, peraí, One Touch para descer. E agora, hein? Falei besteira? Não, é One Touch para subir. Peraí, desliga de novo, por favor. Desligo. Ele destrava as portas. É isso. É bem ruim isso aí, viu? Isso é uma coisa que me incomodou.
Nós temos aqui um retrovisorzinho, que tem regulagem elétrica, mas não tem rebatimento. Subiu na coluninha, tá? Aqui eu tenho um espelhinho pituquinho, tá? Pra arrumar minha careca. E um espelho pituquinho pro Vitão ver o cabelo dele. Nem cabe o cabelo dele ali, ó. Nem cabe, um pouco no meu topete. Aqui nós temos lampadosa, certo? Que é uma lâmpada gostosa, mas é mesmo, uma lâmpada amarelinha legal, tá? E aqui nós temos retrovisor, obviamente, normal, certo? É muito espartana a coisa aqui, mas é justo, tem o que precisa, tá? Essa é a ideia do carro de custo-benefício, né, Vitônicos? Sem dúvida nenhuma, e agora vamos ver como performa. Andare. Vitônicos, vamos andar de basaltão da massa. Por que basaltão da massa? Porque essa versão aqui é o custo-benefício. Exatamente. Bom, falar um pouquinho de posição de dirigir. Não ter a profundidade do volante me incomodou um pouco menos porque o volante está bem para frente, tá? Talvez uma pessoa, ou umas pessoas, né, que não tiverem os braços curtos como eu, afinal eu disse que eu sou um dinossauro, tenho o braço curto e a perna comprida, talvez se incomode um pouco, tá? Mas o fato é que eu encontrei uma boa posição para as pernas e uma boa posição aqui para o volante. Isso me deixou contente, tá? Eu dirigi aqui de uma forma a contento. E você tem boa área envidraçada do carro, porque ele é cabeçudão, e o vidro traseiro ele é bem inclinadão, tá? Bem inclinadão mesmo, e as gotas param bastante nele ali. Talvez ele deveria ter um limpador de para-brisa, mas não tem, porque ele é um coupé e ele não joga sujeira ali para traseira, né? Os retrovisores, em contrapartida, eles não são muito grandes, eles são até meio achatados, tá? Eu acho que eles poderiam ser um pouquinho maior. Acho que eles poderiam ser um pouco mais grandalhões para combinar com o carro, né? Tem uma linha bonita até. Não, é bonito, mas eu acho que ele podia ser um pouco maiorzão. Não tem regulagem do cinto, meu Deus do céu, gente. Isso me deixa maluco. Não tem aqui, não tem ali, tá? Então, se você for mais alto, mais baixo, você fica ou enforcado ou apertado. Sei que se resolva, falta tá? de regulagem disso é meio chato. É ruim. Mas tem regulagem de altura do banco, tá? Isso aí ajuda um pouco. O assento aqui ele vai bem para cima ou bem para baixo. Isso dá uma ajudada em você ter um pouco mais de ergonomia aqui na parada, tá? Falar um pouquinho de isolamento. Você entende que você está andando num carro de entrada. A gente por acaso pegou uma chuva aqui, você escuta, né, as gotas batendo no teto, né? Você escuta bastante da aceleração do motor, do ronco. Então, assim, é um isolamento básico, tá? Não tem grande refino. Aliás, o carro é bem espartano em muita coisa. Mas, em contraponto, tem coisas muito bem feitas, como, por exemplo, suspensão. O Basalt, para mim, ele é o fim da história com um final feliz, porque eu acho que eles lançaram o C3, aprenderam um monte de coisa, lançaram o Aircross, aprenderam um monte de coisa, e o Basalt foi o que saiu com suspensão e forma de dirigir mais afilado possível. E eu gostei. Todos os Basalts que eu dirigi, eu gostei mais do que o Aircross e mais do que o C3, tá? Então você tem uma suspensão muito Fiat aqui, que é boa de curva, macia na buraqueira e tem cara de ser bem indestrutível, né, Vitão? O que a gente tem? De fato, temos suspensão independente de marca Firson na dianteira, eixo de torção na traseira. Uma suspensão muito bem calibrada, cara, para um carro desse tamanho, dessas proporções. Sim. E freios, Vitônicos? Temos freios a discos ventilados na dianteira e freios a tambor na traseira. Tem uma novidade aí para um carro de entrada, tá? O freio gozado, apesar de Stellantis beber muito dos freios da Fiat, né? Aqui não é tão borrachudo. Não. Ele é bem mais direto, né? Ele é mais Citroën do que Fiat. E me agrada demais isso, cara. Eu acho os freios da Fiat borrachudo, me incomodam, tá? E assim, é um motor com pouca potência, tá? Para um carro grande. Não tem muito segredo, tá? Então, na cidade, aqui eu não tenho sentido problema. A gente não viajou com esse carro até a data da gravação. Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer, tá? Talvez pedir de novo esse carro pra gente fazer uma viagem. Mas, ó, você enfia o pé lá no fundo, ele vai subindo lá, 4 mil, que é a área do 1.0 aspirado, né? Bem linear. Mas é isso, assim, não espere grandes desenvolturas que se traduzem em números, Vitônicos. Relação peso-potência é sofrida, né? Exatamente, uma relação peso-potência que temos aqui na casa de 14,93 kg por cavalo, né? Nesse carro de 1.120 kg. Ou seja, na nossa regrinha a gente sempre falou para vocês, entre 8 e 10 você vive bem, acima de 10 você sofre. Então aqui o sofrimento pode acontecer, tá? E qual que é o 0 a 100, Vitão? Também é longa coisa, né, mano? Um 0 a 100 aqui em 14,1 segundos, uma velocidade máxima de 160 km por hora. Não existe milagre um carro desse tamanho com 1.0 aspirado. Não vai ter muito o que fazer, né, pra melhorar a vida, mas ó, é isso, ó. Na cidade,
não tem grandes problemas, a gente tá em 2 pessoas. Eu acho que se você botar muita gente aqui, talvez aí você vai Talvez sentir você sofra bastante. Mas aqueles ângulos que a gente falou, ó, vou dar uma roletada nessa lombada aqui, ó. Não pega na frente, Cara, não pega no meio, não pega atrás. Ele não tá nem aí porque ele é altão mesmo, porque ele tem belos ângulos. Ó, passamos uma caixa de leite aqui que tinha na rua. Cara, é um carro para você andar despreocupado. E isso eu acho que a família brasileira quer. Vamos trocar, Vitônicos? Bora agora. Muito bem, senhoras e senhores, a bordo do banco, certo que tem o volante na frente aqui do senhor Basalt Fio manual, versão de entrada. E é um carro que reflete um custo-benefício muito interessante para quem tem uma família e precisa de espaço para levar as crianças e muitas bagagens, que gosta de pegar muita estrada. Algumas pessoas que a gente conhece aí, que vai passar um final de semana e leva metade da casa. Então, poxa, 490 litros, né, Manolito? Muito bom. Opa, caramba, Vitor. E olha, eu vou falar, carro confortável, e eu prefiro, nesse caso, o banco de tecido do que o banco de couro. Eu gosto Porque também. esse banco de tecido ele lembra um pouco poltrona. Você fica mais, fica mais aconchegante. Acho que é melhor, eu acho legal. Tem uma boa empunhadura, um volante pequeno, tá? Bem responsivo o volante. E cara, é 1.0 aspirado, que em números você vai falar, meu, que sofrimento. Mas nem tanto, tá? E me tem assim uma lembrança, uma memória, digamos, mecânica, né? Do que você tem de troca de marcha e tudo, de os 1.0s da Fiat que eram usados mesmo nos Fiats da época em que a gente começou a dirigir, né? Fato, Vitônico. Isso é uma Legal. coisa que você falou que eu não comentei, né? O volante pequeno é gostoso de andar, cara. Porque, cara, um volante menor você tem mais controle. Sim. Raio de giro, Tá mais manobra. direto. É legal, são coisas que você vai percebendo com o tempo. Sim. Né? E o que você vai perceber com o tempo, Vitônicos, é que o Basalt é um carro econômico. Tá? A gente tem aí um carro que faz 9 na cidade no álcool, passa dos 13 na gasolina, enquanto o rodoviário passa dos 10 no álcool e passa dos 14 na gasolina. Acredito que depende do quanto você vai ter que esforçar para andar ele com o peso que você colocou, tá bom? E você tem um tanque de 47 litros que, completando ali, você vai andar mais de 600 km na estrada, coisa que vai te deixar bem tranquilo para viajar com a sua família, tá? Uma coisa interessante, então, a gente falar um pouco de revisões. Ele tem revisões ali de entrada bem barato, tá? 1 ano ou 10 mil quilômetros, 519, depois a segunda 980, depois a terceira 519, a quarta é mais salgada, tá? 1579. A quinta 519 novamente e a de 6 anos 1278, ou seja, tem umas baratinhas, mas vem umas pauladas no meio. Até a sexta, você toma um susto, né? Chegar com o salário de R$1.500. Até a sexta você vai gastar na casa de 5.394, tá? Acho que tá ok perto do preço do carro. Tá caro hoje, né, Vitória? Mas... pra fazer revisão, tomar paulada, cara. Mas isso, é a forma de falar. Tô mentindo? Tô mentindo. Se chegar lá, tem 1.500, é uma paulada que você toma, entendeu? Toma um susto. Um susto, quer trocar por essa palavra? E aí, ô Vitão, eles te jogam o Paulo, né? Você toma uma paulada. Pode ser. O Paulo é o cara do caixa que cobra, né? Ô, Desculpa. Vitão, vamos falar um pouco de cores. Afinal, comprar um carro 0 km, a coisa mais legal é você poder escolher a cor do carro. Exatamente. São as seguintes opções de cores. A gente tem o preto Perla Nera. Perla Nera. Que não tem custo adicional, tá? Grátis. Branco Banquise custa R$1.000. E agora as próximas cores que eu vou mencionar, cada uma delas custa R$1.600, tá? Temos esse maravilhoso vermelho. Bonito, hein? Que é o vermelho Ruby. Cara, muito bonito o tom. Eu nunca tinha visto esse tom de cor em carros, não sei se os modelos anteriores da Citroën eles já utilizavam. Tem o azul Cosmo, que é a cor que se eu fosse escolher, eu optaria pelo azul cósmico. Gosto muito também. Cinza Artense e cinza grafito, né? Que é um mais chumbo, que eu também acho uma cor muito bonita, né? Dá um tom mais sério assim para o carro. Então você tem essas opções. E quando vamos falar dos preços, essa unidade que nós estamos testando para vocês é a de entrada, é a Fio 1.0 aspirado manual, que custa a partir de R$100.490. Hoje, na data dessa gravação, tá? Está a promoção no site por 95 mil. Exatamente. Tá. É bem interessante esse valor, hein? A gente não sabe se até a data em que o vídeo for veiculado, se essa promoção ainda vai estar vigente, tá? A gente esclarece isso. A segunda versão é a Fio Turbo. Aí você já tem o T200, motor bem esperto, tá?
partindo de 116 mil reais nos quebrados, né? 900. Você tem 16.900, tá? Com desconto custa 101 mil, Vitão. Aí, ó. Barato, hein? Você pega um turbo quase com o valor desse aqui, Sem o desconto. tá? Exatamente. Sem o desconto. E a terceira e última versão, que é a Shine, por 118 mil reais na promoção por... 106.990. Então, cara, hoje na desgravada promoção de 95 a 106 mil, cara. É um desconto interessante. Eu acho que a diferença, Vitão, de 95 ali para 100, vamos arredondar a coisa, de 5 mil vale muito a pena para quem quer o motor, porque eu acho que isso vai fazer bastante diferença na tua vida, tá bom? Então eu consideraria, tá pensando num carro desse aqui? Pense em colocar os 5 a mais e gastar. Meu, não tem o que dá para financiar, o que dá para comprar é o aspirado. É um preço bem interessante. E é difícil falar de concorrentes, Vitão, porque os outros SUVs compactos, tipo o próprio Kicks, Pulse, Renegade, Tracker, T-Cross, todos começam entre 116 mil e 119, cara. São todos muito mais caros, tá? A gente tá falando de 20 mil reais de diferença. 20 mil. Tá? De 19 a 20 mil, 25 mil reais de diferença. É bastante, cara. Se até falar do próprio Aircross, o fio custa 120.400. São 25 mil reais de diferença. Então, assim, esse Basalt de entrada, ele tá meio sozinho e ele tá brigando com outros carros. Cara, isso aqui é preço, tô falando de preço de Polo, preço de 208 aspirado, preço de Cronos 1.0 manual, entendeu? Preço do Cardian Evolution por 106, ainda é mais caro. Ainda mais o Cardian que é manual também. Sinceramente, eu vou falar lá fora o respeito que eu tenho por essa versão. Pode ser? Bora. Por que eu falei respeito, meu caro Vitônicos? Eu acho que o preço desse carro, perto do que ele oferece, é um conjunto interessante, perto de tanto carro caro que a gente tem no Brasil. Eu imagino uma família ali, a mãe de família, o pai de família que trabalha, tem seu dinheirinho ali para dar de entrada e financiar o carro, pode ter um carro bonito, um carro gostoso de andar, com o infoentretenimento e segurança base que tem e com um porta-malas excelente e espaço interno. Afinal, isso aqui é preço de hatch compacto, senhoras e senhores. Então a Citroën tem um respeito muito grande por pôr um produto desse no mercado, na minha opinião. Não sei se é o carro que eu teria na minha garagem, mas de fato, por esse preço, nesse perfil de comprador, não existe negócio melhor. Eu gostei bastante da sua explanação, foi muito técnica e realmente mostra que temos aqui um baita de um produto, um carro, pelo preço que ele custa, ele entrega bastante coisa. Ah, mas não sei o que, o acabamento, é um carro de entrada. E ainda mais na data dessa gravação, está na promoção. Deixa nos comentários se você tem um Basalt, está pensando em comprar um, ou não, você prefere alguns dos outros concorrentes, apesar que ele, em vários pontos, acaba ficando um produto bem isolado. Sim. Inclusive por preço, porque todos os outros que a gente listou aqui estão pelo menos 15, 16 mil reais acima. E não esquece de se inscrever no nosso canal, não custa nada, ativar o sininho das notificações, dá o like no vídeo e deixa a sua opinião nos comentários. Exatamente. Segue a gente também nas redes sociais, lá a gente mostra o nosso dia a dia e tem conteúdos curtos, pílulas de conhecimento para você colocar na sua caixola, certo? E se você quer fazer uma parceria com a Alma Automotiva, manda um e-mail para contato@almaautomotiva.com.br, certo? Que a gente vai achar um jeito de todo mundo sorrir de orelha a orelha, assim como a família que compra um Basalt desse aqui, certo, Vitor? E digo e repito, seja membro do nosso canal, exato, plano etanol R$ 2,99 por mês ou plano gasolina comum R$ 4,99 por mês. Exato. Bora, Vitão, bora de Basalt comer um crème brûlée. Crème brûlée. Uma sobremesa, Cara, certo? faz tempo que eu não como crème brûlée, hein? Bom, hein? Tem que ter aquela casquinha em cima que faz croque-croque.